Fala pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, Luizito Soares falou, quebrou o silêncio, abordou todos os temas que foram relacionados a ele nos últimos tempos, garantiu sua permanência e o seu foco no Grêmio até o fim da temporada, mas existem coisas além da entrevista coletiva e é sobre isso que eu quero conversar com você. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Acho que a gente precisa separar aqui o efeito prático do que aconteceu com todos os meandros, as nuances dessa entrevista coletiva do Luizito Soares, tudo o que se falou nos últimos tempos, tudo o que aconteceu nos bastidores de informações que a imprensa recebeu, eu também recebi algumas informações, porque nem tudo que chega que o clube comunica de forma oficial é o que verdadeiramente acontece. É óbvio que tem muita coisa nos bastidores que não precisam ser levados à tona, mas é importante que o torcedor saiba das coisas que estão acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Que rola um filtro, evidentemente, porque nem tudo vaza do vestiário e nem tudo que o clube comunica de forma bonitinha, embalada, é exatamente o que acontece. Então, eu vou tentar dividir aqui com vocês, porque o Luizito Soares pediu para falar, pediu para se manifestar, juntamente do vice de futebol Antônio Brum, que eu não conheço pessoalmente, mas obviamente reconheço que desde o início do ano, juntamente do Alberto Guerra e do Paulo Calef, eles fizeram um grande trabalho na montagem de um time do zero e contratando um grande jogador como o Luizito Soares, da forma que o Grêmio contratou. O Grêmio contrata o Soares numa proteção jurídica para o clube muito interessante, consegue vencer a concorrência, inclusive dos Estados Unidos naquele momento, para trazer um jogador desse porte ao futebol brasileiro, com auxílio, apoio de patrocinadores que estão colocando dinheiro para pagar o Soares mensalmente em troca da exposição da marca. O Grêmio não gasta R$1 para manter o Soares no clube. Isso é inédito, eu acho, no futebol brasileiro. O Grêmio conseguiu um negócio maravilhoso, ganhou quase 50 mil novos sócios. Olhem o tamanho da receita que o Grêmio acresceu, vendeu mais de 30 mil camisas com a sua chegada, teve uma média de público excelente desde o Campeonato Gaúcho, botando 40 mil torcedores em todo o jogo na arena para ver o Luizito Soares. O Grêmio como marca se fortaleceu, o Grêmio acabou sendo falado no mundo inteiro por conta do Luizito aqui. Então, a gente não pode desconsiderar tudo isso que aconteceu. E o Antônio Brum fez parte disso. Eu só noto que ele, assim como o Calef era também, um iniciante no futebol, a gente nota um certo despreparo para alguns temas mais espinhosos, o que é natural. Em determinado momento da entrevista, o Antônio Brum, para acalmar o torcedor e a imprensa e dizer que nunca houve nenhum problema na relação Soares, direção e treinador, ele cumprimenta o Soares ali para mostrar que está tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Porque a gente sabe que nos bastidores houve uma relação de desgaste pela tentativa do jogador em ir para o Inter Miami, com uma tentativa, inclusive, de saída nesse momento, e o Grêmio conseguiu costurar para que ele cumprisse pelo menos uma parte do seu contrato. E vale lembrar, era a ideia do clube desde sempre, 1 ano de contrato. O Soares, que através do seu staff pediu 2 temporadas, inclusive com metas na Libertadores do ano que vem, porque ele entendia que o clube ia chegar na Libertadores, ele queria disputar a Libertadores, ele que pediu 2 anos. E ele foi abordado e foi questionado sobre tudo isso nessa entrevista. Primeiro que o Soares é muito habilidoso, né? Ele concede entrevistas desde que se tornou esse grande jogador, sabe muito bem lidar, e ele mesmo falou, eu não podia vir aqui desmentir qualquer situação que saía a meu respeito, porque desde que eu surgi sempre falam de mim, bem ou mal. Então não cabia a mim ficar aqui transmitindo tudo isso. Mas a primeira resposta do Soares já é uma manifestação oficial, né? Uma manifestação que essa para mim vale, porque ele diz assim, eu preciso ser sincero comigo mesmo, com a torcida e com o clube. Por conta da carga do futebol brasileiro, da intensidade, e o Alberto Guerra já tinha falado sobre isso, né? Que ele subestimou o futebol brasileiro, porque uma coisa é você imaginar, outra coisa é você viver na prática. E ele conversou com o clube e o clube entendeu a situação dele. Ele entende que
mais um ano, ele não iria conseguir entregar tudo aquilo que ele gostaria e que o clube e a torcida precisariam dele. Então conversou com o clube entendeu. O Antônio Brum também entrou na jogada para dizer que sempre foi a ideia do Grêmio tê-lo aqui apenas por uma temporada, que ele segue o projeto e que esse acordo foi agora novamente firmado para que ele deixasse o clube em dezembro e depois seguisse a sua vida. É claro que ele foi questionado sobre o seu futuro. Tá, mas espera aí, depois de dezembro, por conta dessas dores crônicas no joelho, você cogita parar, cogita aposentadoria ou até mesmo jogar no Inter Miami, quem sabe como se foi falado. E aí ele explicou que essa intensidade, ela agravou um pouco essa lesão, essa crônica no joelho que ele tem, essas dores, e que muitas vezes ele conversou com o clube para tentar, que o clube conversou com ele, para parar um mês e meio, para ele, enfim, cuidar um pouco mais do joelho e voltar melhor. E ele disse, eu não posso parar. Eu não posso parar esse tempo porque né, o futebol não permite que você pare todo esse tempo. Ele disse agora, inclusive, que ficou 15 dias sem jogar e aí conseguiu performar contra o Flamengo. Ah, mas ele não conseguiu resolver dentro de campo? Sim, mas ele jogou e aparentemente não sentiu dores, né? Pelo menos não fez as caras feias que ele vinha fazendo, se abaixando, botando mão no joelho. Ele teve mais sequência, assim, ele conseguiu jogar contra o Flamengo nesse jogo, mas segundo ele, por conta desse tempo de parada. E aí, sobre o futuro dele, ele fala assim, eu não sei se eu vou parar, eu não sei, eu só sei que o que é seguro, né, no espanhol, é que eu vou precisar baixar minha intensidade. Isso significa que se ele não parar de jogar, ele vai jogar num mercado em que o futebol não seja tão intenso, com tanta carga, o calendário não seja tão longo, os gramados sejam melhores. E é claro, né, que os Estados Unidos se tornam aí um destino muito óbvio, né? Porque houve o interesse do Inter Miami e ele falou sobre isso. Ele disse que, segundo ele sabe, para ele não chegou nada, o Inter Miami comunicou o clube e o clube disse que ele tinha contrato a cumprir e que foi isso. Então essa foi a resposta do Luizito. Mas a gente sabe, né, que houve um movimento nos bastidores para que ele fosse liberado. E o clube realmente bateu o pé, fincou o pé de que não, de que ele tinha contrato e que ele iria permanecer. Mas, segundo ele, ele disse que vai fazer o máximo de esforço para permanecer aqui até o final da temporada, jogar o máximo de jogos possíveis e que vai tentar entregar e devolver ao torcedor tudo aquilo que o clube fez em termos de esforço para trazê-lo, que ele entende toda essa situação e que ele vai se dedicar ao máximo, como ele faz dentro de campo, para estar até o fim da temporada. O Antônio Brum, inclusive, disse que o Grêmio, que em nenhum momento ele solicitou regalias, que o Grêmio ofereceu algumas regalias, como, né, muito se falou, que ele não jogava jogos fora de casa, não pegava voos de carreira, aquela coisa toda, e que ele mesmo, pelo seu profissionalismo, nunca aceitou esse tipo de coisa, que ele sempre quis se colocar como mais um dentro do vestiário. Claro que tem a questão do gramado sintético, e ele disse, não é novidade para ninguém, mas o gramado sintético agrava a minha situação. Então é óbvio que eu vou precisar evitar, eu sempre converso com o treinador nesse sentido. Também foi questionado para ele se não houve nenhum desgaste, né, na relação não só dele com a diretoria, mas como do técnico, porque o Renato tinha que tomar a frente, né, nas entrevistas e falar sobre a novela mexicana e não sei o quê, aquela coisa toda, e ele falou que isso é natural porque o técnico está sempre no foco. O técnico sempre tem que dar entrevistas e responder sobre isso porque ele está lá todo instante, mas que na relação não muda nada, né, dele com o treinador, com os seus companheiros e tudo mais, e que o torcedor tem que entender se esse desgaste dessa relação, como se verifica dentro de campo. Se dentro de campo ele deixa de disputar uma bola, de se entregar e tudo mais, e a gente sabe, né, que ele, e aí aqui a opinião, né, o Suárez ele pode estar emburrado, mas quando ele entra em campo ele performa, ele entrega mais do que qualquer um. Então isso realmente não faz nenhum sentido. Se ele ficar aqui, eu tenho certeza que ele vai jogar todo o jogo querendo entregar 1000%, como a sua trajetória indica, né? Tem uma informação de bastidor também que o Suárez, incomodado com a situação, havia procurado a diretoria na véspera do jogo contra o Flamengo para assinar esse acordo de liberação no final do ano, como uma contrapartida. Tudo bem, vocês não querem que eu vá para o Inter Miami agora, então eu preciso que vocês me liberem no final da temporada, antecipando esse contrato. Meio que tudo acordado já, como explicou o Brum e o Suárez. Só que a informação de bastidores
é que o Soares teria procurado a diretoria e não entraria em campo e teria feito essa exigência enquanto não fosse assinado esse acordo. Isso porque o Soares não concentrou. Na terça-feira ele não estava concentrado, ou seja, ele não iria para o jogo, e na parte da tarde da quarta-feira é que isso foi formalizado e aí ele entra em campo contra o Flamengo. Ele negou essa situação, o Grêmio também negou que isso era apenas uma formalidade, porque eles já tinham resolvido isso, já tinham acordado isso, e que isso em maneira alguma atrapalhou o seu foco contra o Flamengo. Que o que irritou ele no jogo contra o Flamengo é que ele não conseguiu jogar o tanto que ele poderia, que o jogo não encaixou, que o time não foi bem, que o adversário foi melhor, enfim. E isso foi o que desagradou ele dentro de campo, porque a gente via ele incomodado, né? Mas ele estava incomodado, segundo ele, com a sua performance. Tem uma pergunta muito boa, né, do meu amigo Felipe Bueno. O torcedor quer saber se você está feliz por aqui com a camisa do Grêmio. Ele falou assim, pô, tem que ver no jogo. O torcedor tem que ver se eu estou feliz dentro de campo. Eu estou deixando de entregar alguma coisa, de não vestir a camisa do Grêmio? Muito pelo contrário, né? Se ele está desagradado em vestir a camisa do Grêmio. E aí ele fala que sobre se alguma coisa desagradou ele do que foi dito nos últimos tempos. Ele falou que a novela foi tão longa, né, tão larga. Na novela ele fala que muita coisa se falou, mas que o fato dele cogitar a aposentadoria teria o deixado mal. Foi a explicação dele, que foi uma informação também veiculada durante todo esse processo. Sobre o que ele quer conquistar com o Grêmio, ele ainda fala na Copa do Brasil, tá? Ele fala que ficou difícil, mas que no jogo da volta eles vão tentar o máximo possível para reverter, porque isso, desde que ele chegou, se foi falado de que um sonho seria erguer a Copa do Brasil. Pela dificuldade que é o torneio, por envolver grandes clubes e tudo mais. Então ele entende que a Copa do Brasil seria um sonho que o Grêmio vai dar o melhor possível na volta. E sobre o brasileiro, ele fala, é difícil buscar o Botafogo, é difícil ganhar o Brasileirão, só que o Brasileirão é muito longo. Era difícil também o Espanhol para o Atlético de Madrid. E eu ganhei, segundo ele. Realmente, né? Você está no Atlético de Madrid com Barcelona e Real Madrid, realmente é mais difícil para o Atlético. E ele disse, era difícil para o Atlético e eu ganhei. Então, é difícil, mas a gente vai buscar. E aí, depois, para finalizar, ele foi perguntado qual o melhor momento dele com a camisa do Grêmio. Ele falou, vou deixar os torcedores felizes agora, mas o momento mais feliz foi o gol no Grenal, evidentemente, né? E aí deu um largo sorriso, né? E a gente também concorda, viu, Soares? E para fechar, e aí tem um ponto da questão, né, que não foi explicada, o Matheus Dávila perguntou sobre a possibilidade dele botar dinheiro, dele ressarcir o Grêmio, né, como se falou, 10, 15 milhões de dólares para pedir a liberação agora. E aí o Soares simplesmente disse assim, não, tudo que foi conversado foi entre Grêmio e meu advogado. Só isso. Não respondeu. Então tem muitas informações de bastidores, algumas que dão conta exatamente de um desgaste, de uma postura do jogador, de uma forçação em querer sair dele em relação ao presidente Alberto Guerra, que ficou incomodado com a postura do jogador. O técnico Renato Portaluppi ficou incomodado com algumas atitudes dele também. Mas o Antônio Brum, né, o mais recente chegado no departamento de futebol, foi lá para apagar o incêndio, mas era visível ali que ele estava tentando demonstrar uma coisa que não convenceu muito. Isso é o que a gente tem de bastidor. Agora vamos para a prática. Gente, o Soares vai ficar até o final do ano e tá lindo, tá tudo certo. Se me oferecessem o Soares por um ano em janeiro, tinha soltado fogos. Por 6 meses. Pelo Campeonato Gaúcho só para jogar uns grenalzinho e tal, e erguer o título gaúcho. Tá lindo. E depois 6 meses ele fosse para a Europa na janela quente, tudo certo. Um jogo festivo. Eu ia aceitar. Não é uma subserviência, né, do futebol brasileiro em relação a jogador. É que você não conta sempre com um jogador desse quilate, desse tamanho. Ainda mais nos moldes em que a coisa aconteceu. Como eu já expliquei, sem você ter nenhum custo dentro da sua folha de pagamento, e você ter só acréscimo de marca, de receita, de sócios. Gente, vamos combinar, foi um baita negócio. Se ele vai embora em dezembro, tá tudo lindo. No ano que vem, ele vai estar um ano mais velho, com mais dores no joelho, e realmente pode ser que ele não consiga performar. E é natural que você, lidando com um jogador desse quilate, que você tenha muitas notícias, que você tenha assédio, que você tenha... Ele vai ficar um ano aqui, cara. Um ano aqui. E ainda tem como entregar até o final do ano, se não ganhando o título brasileiro, que é difícil, se não a Copa do Brasil, que complicou, mas classificando o Grêmio para a Libertadores do ano que vem e entregando
ao fim desse projeto, tudo de bom que ele conseguiu nos oferecer. Ah, mas ele está contrariado dentro de campo, como eu já disse, ele entrega o seu melhor e é isso que a gente precisa. Então, assim, para mim, tá tudo certo, gente. No fim prático da coisa, o Suárez vai ficar até o final do ano e já tá legal. Vamos poder dizer que vestiu as cores do Grêmio, o quarto maior artilheiro em atividade no planeta. Se ele quiser depois jogar no Inter Miami, se ele quiser ir jogar só não nos times brasileiros aqui, que a gente vai ficar bem chateado. Mas se ele quiser jogar lá fora, não tem problema nenhum. Ele já marcou a história do Grêmio, com poucos títulos, é verdade, mas qual é o momento do Grêmio? É um momento de reconstrução, é vindo da Série B. Se o Grêmio realmente classificar para a Libertadores e nesse momento estar como semifinalista da Copa do Brasil e vice-líder do Brasileiro, não tá bom e é muito por causa dele, tá? Tira o Suárez do Grêmio, a gente tem um time interessante, mas ele faz a diferença. Ele ainda faz a diferença e o melhor de tudo, vai continuar fazendo. Então, para mim tá encerrada a novela, tá encerrada a questão. Luizito até o final do ano e o resto a gente tem que revelar pelo dever de ofício, tem que falar sobre. A situação não foi tão fácil assim. Provavelmente depois que ele for embora, a gente vai conseguir descobrir outras pontas de todo esse processo, mas o mais importante agora é que o Suárez permanece. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!